A doutrina da queda do homem. Você lembra do episódio que ocorreu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus? Eles, no caso, comeram, experimentaram o fruto proibido, que foi advertido por Deus para que eles não o provassem. Porém, Satanás, encarnado em uma serpente, acabou seduzindo e induzindo a Eva a experimentar o fruto da ciência do bem e do mal. E também ela incentivou a Adão, o seu marido, a experimentar. Mas o que era o fruto proibido? Na Bíblia, no livro de Gênesis, não deixa a descrição de que tipo de fruto seria este que era proibido e advertido por Deus. Porém, nele continha todo o conhecimento do bem e do mal, ou seja, a partir do momento que eles experimentassem este fruto, eles iriam ter a morte, os 3 tipos de morte. Eles tinham, no caso, tanto Adão como Eva, um corpo incorruptível, um corpo que não ia envelhecer, que não adoecia, um corpo mais forte do que o estado atual que estamos no momento. Porém, além disso também, eles tinham a sabedoria fora do comum, porém não tinham a presença do mal habitando no corpo e na mente deles. Porém, a partir do momento que eles experimentaram o fruto proibido, que está em Gênesis, eles passaram a morrer. Veio também o conhecimento do mal. Todo pecado e imoralidade já estava em conhecimento de Adão e Eva. E com isso também veio os 3 tipos de morte. No caso, Adão e Eva, como já tinham o corpo incorruptível, eles no caso não iriam envelhecer nem morrer. Naquele momento eles já tinham a vida eterna no Jardim do Éden. Porém, a partir do momento que experimentaram o fruto proibido, passaram a morrer, a envelhecer. A primeira morte que veio foi a morte física. Eles, no caso, estariam propícios a doenças, a fraqueza, a cansaço, a fadiga, a sono. Teriam que se alimentar para sobreviver. Teriam que dormir para não ficarem fracos e desgastados. Teriam cansaço a praticar uma atividade física ou fazer um trabalho de esforço, e com o tempo poderiam ficar doentes também, pegar uma gripe, resfriado e morrer. Também poderiam sofrer lesões e fraturas também pelo corpo. Isso também sem falar, com o passar dos anos, vinha o envelhecimento e também a morte. Apesar que na Bíblia, em Gênesis, as pessoas viviam mais tempo naquela época. Porém, isso foi reduzindo com o passar dos tempos. Fora esta morte, a primeira morte, que é a morte física, veio também a morte espiritual, o afastamento de Deus, ou seja, Adão e Eva e toda a raça humana que nascesse a partir dali teria também a tendência ao pecado, a fazer um que é errado. Pois aquele pecado de Adão e Eva acabou contaminando toda a raça humana. Não só eles dois e os seus filhos, Abel e Caim, que ainda iriam nascer, porém toda a humanidade até hoje acabam sendo descendentes do pecado de Adão e Eva. E é por isso que Deus providenciou Jesus Cristo para poder salvar toda a humanidade do pecado herdado pelo erro de Adão e Eva. Com isso, consequentemente, a segunda morte, que é a morte espiritual, que afastou totalmente todo o ser humano de Deus. As mentiras, os ódios, invejas, ganâncias, maldades, tudo isso vem do pecado original, que afetou toda a humanidade. Essa questão da queda do homem é a melhor explicação para poder identificar por que a humanidade se encontra nessa situação hoje em dia. Tudo consequência da queda do homem, do pecado original, que trouxe a morte física, que é a primeira morte que nós falamos aqui, que veio junto com doenças, fraqueza, desgastes, envelhecimento e etc. E a morte espiritual, que afastou totalmente o homem de Deus. Essa morte, com a entrada do pecado que o apóstolo Paulo fala, afastou totalmente o homem de Deus. A sua tendência de todo ser humano é pecar. Quando ele nasce, ele já nasce condenado, indo totalmente para a perdição e, consequentemente, para o lago de fogo e enxofre. Isso mesmo, o ser humano, devido a esse pecado de Adão e Eva, não nasce já indo para o céu. Ele primeiro nasce com tendência de praticar todos os tipos de pecado, a não ser que ele
Conheça o Evangelho de Jesus Cristo, aceite e mude a rota, a direção. Isso significa a conversão. Ele se converter da meia volta do caminho do pecado, da perdição, que naturalmente ele vai para esse caminho. Naturalmente as pessoas têm invejas umas das outras, briga, discute, tem porfias, tem também facções, acabam se dividindo, um fica mais amigo de um contra o outro, faz fofoca, calúnia, mente sobre o outro, no caso comete também adultério, às vezes na prática e às vezes adultério mental, mas tudo isso são pecados que nos caso prova que nós somos pecadores e pertencentes ao inferno. E também existe um mito que muitos acreditam que ao nascer já estão programados para ir para o céu, como se ao existisse pessoas boas e pessoas más. Pode até existir pessoas de boa índole, socialmente falando, e pessoas más, porém todos são pecadores, e o que leva para a condenação ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, é o pecado que herdamos de Adão e Eva, pois o apóstolo Paulo fala bastante nisso no Novo Testamento. E o estilo de vida do Evangelho que Jesus Cristo ensinou é para, no caso, nos advertir e fazer com que a gente não vá para o lago de fogo, que no caso não é que a gente está indo para o céu e se fizer alguma besteira como roubar, matar, tirar a vida de alguém, a gente vai para a condenação. É o contrário, a gente já está indo para a condenação porque nossas práticas, nosso estilo de vida e comportamento já leva a gente para a condenação. A gente tem que aceitar o Evangelho e mudar a natureza que herdamos de Adão e Eva. Os pecados voluntários que a gente faz por vontade própria, como adulterar, prejudicar alguém, brigar com alguém, discutir, e também os pecados involuntários que vêm na mente, desejos sexuais por outra pessoa que é casada, ou a pessoa sendo casada ter desejos de adultérios mentais, tudo isso, ou até mesmo inveja, ódio, rancor de alguém, até mesmo estresse que a pessoa acaba tendo com outra pessoa e ela tem pensamentos de morte com aquela pessoa, tudo isso é a prova que nós somos pecadores e pertencemos ao inferno e temos que dar meia volta, se converter para aceitar Jesus Cristo, devido a essa morte espiritual que afastou todo ser humano de Deus, e também a morte física, que é uma consequência lá do pecado de Adão e Eva. Então veja que a doutrina da queda e da morte tem as três mortes. Primeiro a gente falou da morte espiritual, depois também da morte física. A morte física é quando a gente começa a envelhecer e a morrer, ficar doente e é propício aos males dessa vida. A morte espiritual é a presença do pecado que habita em nós. O pecado da cobiça, da inveja, do amor ao dinheiro, da arrogância, da raiva, da avareza, do ódio, das imoralidades sexuais e etc. Tudo isso são tendências que nós temos e adquirimos desde nosso nascimento e vai se aprimorar conforme o andamento da vida, que nos afasta de Deus. No caso, a gente já nasce totalmente afastado de Deus, o Criador. E a terceira morte é o afastamento total de Deus daqueles que não se arrependem do pecado no lago de fogo e enxofre, onde vai ter o juízo final e os que não foram salvos serão lançados no lago de fogo e enxofre. O apóstolo Paulo fala em Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 5, ele faz a diferença entre Adão e Cristo. Vejam que está a partir do versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que no caso foi Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte, no caso que contaminou todos nós seres humanos. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Porém, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Porém, a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo.
E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Como eu falei no caso da primeira morte, que no caso, assim que Adão e Eva pecaram, todos nós fomos contaminados com a morte espiritual e temos a tendência de cometer pecados e, consequentemente, nosso estilo de vida nos leva ao lago de fogo e enxofre. A outra morte é a morte, no caso, eterna, que é o lago de fogo e enxofre, e também a morte física, que vem de doenças e o envelhecimento. Aquele continua, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, como eu falei no início do vídeo, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, porém, onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a diferença de Adão e Cristo e do pecado que entrou no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido mais um pouco sobre algumas questões da salvação, certo? Então deixa seu like aqui, curte, comente e compartilha. Seu comentário é muito importante para a gente poder interagir. Eu vou trazer aqui outros assuntos sobre a questão da soteriologia, a doutrina da salvação, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.